a reinfecção pelo novo coronavírus. Eu vou conversar ao vivo com o infectologista Antônio Bandeira. Doutor Antônio Bandeira, boa tarde. Boa tarde, Gardinô. Olha, essa descoberta, ela é corroborada por mais duas. Uma brasileira. A USP, a Universidade de São Paulo, tinha dito que havia um caso de reinfecção. E estava, inclusive, mostrando algumas provas. Hoje pela manhã, a Organização Mundial de Saúde admitiu mais 2 casos de reinfecção na Holanda, fora esse de Hong Kong. O que significa essas confirmações que a pessoa pode ter a infecção pelo coronavírus 2 vezes, né, nesse momento que nós estamos praticamente em alguns pontos do mundo, do planeta, saindo da pandemia, né, doutor? Exatamente. Isso é um fato muito, eu diria, importante para a saúde pública mundial, porque isso aponta para a possibilidade de nova infecção em pessoas que já tiveram a Covid. Então, isso é muito, eu diria assim, fundamental. Agora, nós aqui, inclusive no Brasil, temos já buscando várias situações desse tipo. A questão é a documentação, para que seja documentado de uma forma muito segura, para que a gente tenha a documentação segura, como foi o caso de Hong Kong. No caso, se a pessoa tem o novo coronavírus, aí, meses depois, perde a imunidade, tem de novo. A doença vem mais leve ou não tem nenhuma dependência de um caso com o outro, doutor? Bom, essa é uma situação que está ainda suspensa, né? Nós temos aqui evidências de pessoas, profissionais de saúde, que estão em investigação, né, e que tiveram aparentemente um segundo episódio da Covid. A gente tem algumas situações aqui que apontam para um quadro leve e outra para um quadro grave. Então, assim, só realmente as descrições, as publicações vão poder esclarecer melhor a gente. Mas tudo indica que isso pode acontecer e vai ser um desafio para as vacinas, porque as vacinas não só terão que mostrar que produzem anticorpos, mas que também elas previnem que o indivíduo possa ser reinfectado no futuro. Nós temos, por exemplo, alguns vírus que, infelizmente, a ciência, os anos passaram e a ciência não conseguiu uma vacina. Eu acho que o caso mais emblemático é HIV, né? Isso. O HIV. Agora, nós temos outros casos que a ciência tentou vacina e não deu certo. O caso, por exemplo, da dengue. E a reinfecção com a dengue também é possível. Tem o dengue 1, 2, 3, até a 4, né? No caso, esses vírus que reinfectam, é o que? É mutação ou é o mesmo vírus? No caso da dengue, são 4 tipos de vírus, são 4 sorotipos, e você ficando imune a um, você não fica a outro. No caso, por exemplo, da influenza, né, que é por exemplo, o H1N1, o vírus da influenza, eles fazem mutações de forma muito importante e isso vai necessitando vacinas diferentes. No caso do coronavírus, da Covid-19, parece que talvez sejam outros mecanismos. Um deles, a produção de anticorpos. A gente tem visto que tem vários pacientes que não produzem anticorpos. Passam o quadro do corona, ficam bem, mas não têm anticorpos depois. Eu tenho um paciente, para você ter uma ideia, Cardinô, que tem 100 dias que ela não tem anticorpo. Ela fez o coronavírus, 100 dias depois ela permanece sem anticorpo medido. Então, talvez, para o SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da Covid-19, sejam outros mecanismos, porque não parece ser mutações significativas nesse vírus, pelo menos até o momento. Nós temos até um caso aqui, né? A pessoa testou positivo, quer dizer, fez 2 exames, testou positivo, aí foi fazer um outro exame, aqui dentro da nossa produção, doutor. Foi fazer um outro exame, aí testou completamente negativo para anticorpos. Fez um reexame negativo também para anticorpos, ou seja, essa pessoa, ela teve coronavírus, inclusive pessoas da família também tiveram, e ela não tem anticorpos, ela pode se reinfectar? Pois é, essa é a grande questão nesse momento. Se as pessoas que
ou não fazem anticorpos, ou fizeram e perdem esses anticorpos, como é o caso que você colocou aí muito bem, se elas podem se reinfectar. Essa pergunta ela vai ser crucial, porque isso acontecendo vai gerar duas situações. Uma é que o indivíduo vai ter que continuar se protegendo, mesmo tendo tido a corona, né? O que é impensável até pouco tempo atrás. Você achava, não, tá todo mundo, teve o coronavírus, está todo mundo livre, e não vai ser assim. A segunda questão vai ser o quanto os anticorpos que uma nova vacina para a Covid-19 vão conseguir se mostrar eficazes por quanto tempo? Porque pode ser que essas vacinas sirvam só para 6 meses, 1 ano, entendeu? Então, isso tudo vai ser muito importante. E eu acho que isso deixa a seguinte mensagem. Eu vejo muita gente assim, já tive coronavírus, não tenho nem a que me preocupar, não quero usar máscara, não quero nada. Não, essas pessoas têm que entender que enquanto a gente não esclarecer esse novo vírus, as pessoas têm que continuar usando suas máscaras. Vai ser fundamental, entendeu? Porque a gente não tem todas as respostas ainda. Talvez demore um tempo. Sobre essa questão de respostas, né? Hoje, o que a ciência tem de informação sobre vírus que imunizam quando a pessoa entra em contato, né? A pessoa teve os sintomas e tal, aí ficou imunizada, e vírus que podem voltar a infectar. O que a ciência tem de informação correta hoje? A gente tem para vários vírus diferentes respostas diferentes. Por exemplo, o HIV, a gente sabe que o anticorpo, as pessoas produzem anticorpo para o vírus HIV, como você colocou até no início da matéria, e não ficam protegidas. Então o indivíduo faz anticorpo e o anticorpo não protege contra o HIV. Tanto que inúmeras vacinas que foram desenvolvidas para o HIV até hoje, não é? Elas falharam muito por conta disso. Elas produziam anticorpos e isso não tinha ação necessariamente vinculada. A gente sabe que tem vírus que as pessoas perdem anticorpos ao longo da vida e podem acabar se reinfectando. Por exemplo, vírus que o indivíduo fez anticorpos e controlou muito bem. O vírus da varicela, por exemplo, que é um vírus que fica no corpo, né? É um vírus de DNA, ele fica lá. Ele reativa quando os anticorpos da pessoa que teve varicela caem. E aí ele faz aquele quadro que a gente chama de cobreiro, que é o herpes zoster. O herpes zoster, frequentemente, ele está relacionado ao quê? A uma queda nessa produção de anticorpos. Quando você teve a varicela, você produziu, você controlou, o vírus ficou lá inerte lá no seu genoma e um dia ele reativa, por quê? Você envelhece, você produz menos anticorpos e você reativa. Então, para cada doença, há uma cinética diferente. E o que é importante é a gente saber o seguinte, para a Covid-19, as respostas, a gente tem muito poucas ainda. A gente sabe que as pessoas produzem anticorpos. Sim, uma parte produz, e produz muito. Outra parte não produz. Uma parte, como você colocou muito bem, produz e depois perde anticorpo. A gente está vendo isso, tem estudos que estão começando a mostrar isso. Então, nesse momento, é um momento em que a gente precisa continuar pesquisando e precisa entender que essa doença nova, a gente tem que manter os cuidados usuais, né? A gente não pode abrir guarda em relação a essa doença. Agora imagina, você ter uma infecção dessa e ficar com perda do olfato ou totalmente, ou com uma sequela grande para sempre, é uma coisa assim, que ninguém estava esperando que isso pudesse acontecer. A gente tem pessoas, por exemplo, que modificaram completamente o sono, pessoas que não dormem, pessoas que me diziam, doutor Bandeira, eu dormia muito bem, hoje eu durmo 4 horas só. Houve uma modificação. Pessoas que têm astenia, têm um cansaço, que não estão relacionadas a alterações na tomografia. Cansaço grande, 2, 3 meses depois. Então, tem muita coisa que a gente tem que continuar estudando, porque é uma doença que ela não é uma doença antiga, que a gente tenha respostas. A gente está descobrindo as respostas dela enquanto o jogo está em andamento, entendeu? Doutor Bandeira, olha, muito obrigado ao senhor. Boa tarde, hein? Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos aí, os participantes ouvintes da TV Jornal.